Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá, bom dia! Tá começando então o seu Paracatu Rural, hoje uma edição especial, uma história de sucesso. Hoje nós vamos contar aqui para você a história da Irriganor, a Associação dos Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais. Gente, tá completando nesta terça-feira, 18 de julho de 2023, 10 anos de existência. Ao longo dessa década, a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais construiu uma história de sucesso, tornando-se uma peça fundamental no processo e desenvolvimento da nossa região. Durante essa trajetória, a Irriganor tem desempenhado um papel crucial como representante do setor agrícola regional, gerando um ambiente propício ao crescimento e oferecendo oportunidades a todos os envolvidos. Algumas das ações realizadas pela Irriganor ao longo desses anos incluem a intensificação da aproximação com governos, alcançando conquistas importantes tanto no cenário estadual quanto federal. Além disso, a associação tem sido uma presença ativa nos comitês de bacias hidrográficas, sendo parceira da Rede Nacional dos Irrigantes, RENAI, e também realizadora de eventos como a Agro Paracatu. A Irriganor também integra o Comitê Consultivo de Sustentabilidade, o CCS Agro, e tem sido responsável pelos estudos de zoneamento ambiental e produtivo, o conhecido ZAP, demonstrando um compromisso sólido com a sustentabilidade e o uso consciente de recursos naturais. Atualmente, a Irriganor conta com mais de 540 associados, espalhados pelos municípios do Noroeste e Norte de Minas, trabalhando em conjunto com os produtores para alcançar os objetivos que motivaram a sua criação. E nesse momento, estou recebendo a produtora rural irrigante, presidente da Irriganor, Rovena Bettina Petrol, que vai nos dar agora um bom dia. Bem-vinda mais uma vez, Rovena, agora para contar uma história da Irriganor, né? Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É um prazer estar novamente aqui com você. Seu programa é escutado não só no Noroeste, mas em todo Minas Gerais e fora de Minas Gerais, né? Então, uma coisa interessante que talvez os ouvintes não saibam, o canal do YouTube do Francis, ele tem um alcance maior do que o da CNA, que é nacional. Então, parabéns pelo seu trabalho, Francis, de divulgar o que a gente tem feito. Obrigado, Ana Ravena. A gente também tem que agradecer parceiros como a Irriganor, como a senhora, que desde o começo do Paracatu Rural tem incentivado a gente a crescer, a buscar novas informações, a buscar novos horizontes para trazer essas informações através do rádio e da internet aqui para os nossos ouvintes e internautas. Dona Rovena, a Irriganor então foi fundada em 2013, né? Na fundação a senhora estava participando? Não estava. Na realidade, a primeira reunião embrionária da Irriganor, ela começou em 2012, né? Dentro da Coagril. Coagril é uma cooperativa muito forte de Unai e que tem uma governança muito forte, mas eles entenderam que os produtores precisavam se organizar fora da cooperativa para buscar um canal de comunicação com o Estado. Então, a primeira reunião aconteceu em 2012 e em 2013 ela foi fundada oficialmente, saindo do papel, porque existe toda uma legalidade, desde você fazer um edital de convocação, aí até que saia um CNPJ de uma associação, é um processo um pouquinho demorado. Entendi. E daí de lá para cá, então, diversas pessoas foram, então, apertando o pé no acelerador para fazer a Irriganor funcionar de vez, né? Quando ela foi criada, realmente o intuito dela foi justamente buscar a defesa, principalmente do irrigante, mostrar o trabalho do irrigante, como que é, porque naquela época, eu me lembro bem, a agricultura ela era muito castigada, o agricultor era muito castigado, e por que não falar mais castigado ainda os irrigantes, porque usavam a água, estavam acabando com a água, né? E acho que um dos pontos principais que a Irriganor veio através da união dos irrigantes, dos produtores rurais aqui do Noroeste, foi justamente fazer essa conscientização da população também, né? Exatamente.
Então, se a gente olhar na cronologia, 2012 foi o ano em que a Supram começou a apertar de fato a parte de licenciamento ambiental e outorgas. Então, até 2010, 2011, digamos assim, havia uma legislação, mas não havia uma cobrança tão grande. E a partir do ano de 2012, que foi exigido o EIA-RIMA de fazendas maiores, nós não tínhamos nem analistas ambientais suficientes para poder orientar o produtor rural em todo o Noroeste. Então, realmente, a Irriganor, ela, num primeiro momento, ela se estruturou para poder ajudar o produtor a entender todo o processo de licenciamento ambiental. E aí nós começamos a ver que existiam algumas normas que eram muito difíceis de serem cumpridas. E aí a Irriganor começou a fazer um trabalho junto à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, no sentido de demonstrar que algumas regras precisavam ser flexibilizadas a fim de que elas pudessem ser cumpridas. Entendi. No começo ela ficou com a presidência de quem? O primeiro presidente foi o seu José Américo, né? E a partir de 2015, quando começou a crise hídrica aqui na região, de 2015 a 2017, né? Então a Irriganor se fortaleceu já nesse momento com a liderança da dona Ana Valentini, que assumiu a presidência. Foi o ano que eu também comecei a participar. Né? Então essa primeira parte histórica da Irriganor, eu estou só contando a história, mas eu não participei. Mas aí conheci o trabalho, fui convidado para integrar a diretoria pelo fato de eu ter sido presidente da Associação dos Irrigantes da Bacia do Vereda Grande e já ter algum conhecimento de gestão de conflitos hídricos, né? Então eu fui convidada a integrar a diretoria. Dona Rovena, o produtor rural naquela época então tinha grande dificuldade de entender, de até se defender, né? Porque primeiro você precisa entender para poder seguir uma regra, e mesmo seguindo a regra, às vezes a pessoa erra e precisa ter uma forma de se defender. Então a Irriganor foi criada também com o intuito de conscientizar, de instruir e defender o irrigante nessa questão junto às leis ambientais, é claro. Não defender simplesmente por defender, mas sim entrar num consenso, num entendimento para que possa, tanto o produtor rural irrigante quanto o próprio meio ambiente e as entidades que assim fiscalizam e orientam a utilização do meio ambiente, dos recursos hídricos no caso, pudessem então entrar no entendimento e chegar a um denominador comum para que possa então produzir com sustentabilidade. Foi muito difícil isso lá atrás, né? Com certeza. Então, assim, a Irriganor, ela defende a produção sustentável. Nós não podemos, de maneira nenhuma, defender aquilo que está errado, que está fora da lei. Né? Então, o que nós procuramos fazer? A grande maioria dos produtores, eles querem andar certinho. Né? Então, essa defesa é no sentido, olha... até o final desse mês nós temos que fazer o recadastramento das barragens de Minas Gerais. Então a Irriganor tem esse papel também de divulgar pontualmente aquelas mudanças da legislação que muitas vezes o consultor do produtor rural não perde prazo. E a gente sabe que nós, no momento que perdemos prazo, a gente tem punições severas. Então a Irriganor tem um canal de comunicação em que ela informa o produtor rural dessas alterações de leis, o que precisa ser feito, e também o produtor rural tem, junto à Irriganor, um apoio jurídico. Nós temos um departamento jurídico que qualquer dúvida ele pode estar tirando com a nossa advogada, a doutora Regina. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, dona Rovena, a gente vai tomar um golinho d'água e a gente volta daqui a pouco trazendo mais informações a respeito da Irriganor, contando um pouquinho mais da história dessa importante entidade aqui de Noroeste de Minas e, por que não dizer, também do Brasil inteiro. É já já. Paracatu Rural, volta já.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Histórias de sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. E aqui no Paracatu Rural hoje a gente tem uma história de sucesso, a história da Irriganor, que está sendo contada pela presidente da Irriganor, Rovena Bettina Petrol, que, como ela disse anteriormente, ela veio num segundo momento, mas bem lá no início da criação da Irriganor, né? Quando também assumiu a Ana Valentina em 2015, né, dona Rovena? 2017. 2017. Ou seja, dona Valentina e a senhora entraram ali à frente na diretoria. A senhora era vice-presidente na época, né? Segunda vice. Segunda vice, ok. E eu me lembro muito bem que em 2017 foi o ano da crise hídrica em Paracatu, e eu acredito que nos municípios vizinhos também, que eu me lembro, alguns municípios também passaram por um aperto na questão hídrica. E, assim, a Irriganor estava então surgindo definitivamente naquele momento, porque era o assunto da vez, falta d'água. E a Irriganor, como o próprio nome já fala, que é a Associação de Irrigantes, estava ali entre a cruz e a espada, vivendo entre 2015 e 2017, que foi o ápice da crise hídrica. Como que a Irriganor, como que a diretoria, os associados, naquele momento, dona Rovena, pensaram em ajudar a resolver um problema que atingia a população na zona urbana, mas que principalmente atingia o produtor rural, mas não o produtor em si, a atividade dele, que é produzir alimentos, produzir vegetais, produzir carne, e sem água não dá para ser produtor rural, dona Rovena. Como que foi aquela época? Conta pra gente um pouquinho. Muitas vezes aparece numa associação só o trabalho através da figura do presidente, mas eu quero falar aqui que a Irriganor, a diretoria, ela é composta por 7 membros, um presidente, um vice-presidente, um segundo vice e os diretores. Então, assim, cada diretor da Irriganor, ele tem propriedade em uma bacia hidrográfica e ele conhece os problemas daquela sua bacia. Então, a dona Ana Valentini, ela liderou o primeiro trabalho de estudo de bacia hidrográfica do ZAP, Ribeirão das Almas. Do Ribeirão das Almas, né? Que Bonfinópolis também ficou sem água, e a culpa foi atribuída aos irrigantes. Eu me lembro muito bem, eu estava no dia da apresentação do ZAP e eu fiquei surpreso, assim como a plateia que estava ali, que tinha tanto irrigantes quanto pequenos produtores, dona Rovena. Eu me lembro perfeitamente desse dia. Pois é, então assim, estava faltando água por causa que os irrigantes estavam, como se diz, chupando toda a água e deixando a população da cidade sem água. E o ZAP mostrou justamente o contrário, que os problemas da bacia, eles eram muito maiores, né? E situação parecida aconteceu aqui também no Santa Isabel, e se os senhores lembrarem na cronologia, foi nesta época que também lá na Bahia, uma fazenda grande do grupo Igarashi foi completamente depredada por conta de que faltou água num lugar e foi atribuído ao produtor rural irrigante o uso indiscriminado da água. Só que não é isso. Tanto no Ribeirão das Almas como aqui no Santa Isabel, depois que o estudo foi apresentado, viu-se que o problema não era esse, porque quando tem menos água numa bacia, o próprio IGAN já liga o alerta
E o produtor rural, ele sabe que ele não pode irrigar mais. A prioridade do uso de água, isso é muito consolidado junto aos irrigantes. A prioridade é dessedentação animal e humana. Então, se um rio deixa de correr, hoje já existem bacias hidrográficas que muito antes disso acontecer, os próprios irrigantes já lacram as suas captações para não acontece nem o plantio, no caso. Exatamente, porque se sabe que a água é vital para a vida humana. Então, o que aconteceu em 2016 em Bonfinópolis e 2017 em Paracatu é que realmente a bacia estava degradada, né? Nós tínhamos no momento que chovia, a água, como se diz, em 24 horas já tinha ido toda embora, e o que precisava ser feito eram ações estruturais que vêm sendo feitos desde o período pós-entrega dos APs. O ZAP eu acompanhei também muito mais de perto ainda o do Santa Isabel, porque eu precisava entender para trazer aquilo para a população. E nada mais é do que um estudo, é o que é fato, né? É ir lá, avaliar, entender, identificar quais são os problemas e sugerir soluções. E eu me lembro muito bem que, por questão de solos degradados, pastagens degradadas, por que isso aí interfere na questão hídrica? Porque não há infiltração de água, então não há recarga do lençol freático naturalmente através da terra. O caso, eu me lembro muito bem lá de Ribeirão das Almas, que foi apresentada uma fotografia hídrica, né, de satélite, e as partes azuis naquela fotografia significava que tinha mais água no subsolo. E eu me lembro muito bem que as imagens eram círculos, ou seja, aonde haviam os pivôs é onde existia mais concentração de água no solo. E aquilo acontecia por quê? Porque o solo dos irrigantes que trabalham com agricultura de precisão, com agricultura comercial, tem que ser bem trabalhado, tem que ter matéria orgânica, tem que ser feito plantio direto e outras técnicas para que essa água possa cair de uma chuva ou da própria irrigação e ficar ali, ela não evaporar, não correr por cima da terra e ir para um rio, inclusive levando sedimentos. Isso foi identificado também aqui no Santa Isabel, né? E aí foi sugerido alguns trabalhos, como por exemplo construção de barraginhas, construção de terraceamentos para que essa água não fosse embora no rio, né? Então, inclusive a senhora até me relatou logo quando aconteceram as primeiras chuvas depois dos atos de Santa Isabel, eu me lembro muito bem: Francis, a água não está marrom. Eu falei, o que significa isso, dona Rovena? Conta para o nosso ouvinte agora, dona Rovena. Exatamente. Depois que nós entregamos o ZAP para a comunidade de Paracatu, porque isso é uma entrega para a comunidade, né? Eu tive a curiosidade, né? Fizemos a entrega do ZAP, conseguimos, através, né, da dona Ana Valentini, um recurso de R$800 mil que veio da Codevasf para fazer as primeiras obras indicadas pelo ZAP. Porque ali a região do Santa Isabel é uma região muito montanhosa. Então, quando chove, nas estradas, as estradas acabam sendo um veio de levar a água para dentro do rio e os sedimentos também. Então, o que o ZAP apontou? Vão fazer barraginhas e adequação de estrada rural. Naquele primeiro momento, foram feitas 1000 barraginhas, né? E eu tive a curiosidade, depois do trabalho ser concluído, após uma chuva forte, eu fui lá no Santa Isabel, corri para bater umas fotos. As barraginhas todas cheias de água, água barrenta, vermelha, e o Santa Isabel limpinho, tá? Com água clarinha. Então, o que significa isso? Significa que não tem mais a enchente do Santa Isabel. Por que tinha enchente do Santa Isabel? Porque a região estava degradada. Então, nós hoje não se fala, desde daquele primeiro momento, não se fala mais em enchente de Santa Isabel. Por quê? A água está infiltrando na bacia. E a partir do momento que a água infiltra, durante o período de chuva,
o lençol freático é recarregado e o rio segue correndo durante o período de seca. Muito bom. Dona Rovena, a Irriganor também trabalha com parcerias e a gente vai falar sobre essas parcerias, sobre outros trabalhos da Irriganor nesses últimos 10 anos, depois do intervalo. Gente, sai daí não. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Histórias de sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Hoje aqui no seu Paracatu Rural estamos recebendo Rovena Bettina Petrol, atual presidente da Irriganor, que está contando para a gente a história da importante instituição, não só para a irrigação, para os irrigantes, mas para toda a sociedade. É isso mesmo. Se você ligou o rádio agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, como no bloco anterior a Dona Rovena disse, a Irriganor foi a idealizadora responsável da realização, do ZAP, o Zoneamento Ambiental e Produtivo. O primeiro aconteceu em 2016, lá em Bonfinópolis, não é isso, Dona Rovena? Isso, Ribeirão das no Almas. Ribeirão das Almas. E o segundo aqui, em 2017, no Ribeirão Santa Isabel, que são 2 ribeirões que abastecem os seus municípios, E também depois disso, aconteceram mais 2 ZAPs, Zoneamento Ambientais Produtivos, que um foi realizado lá no Entre Ribeiros e outro aconteceu recentemente, entregue recentemente, o ano passado foi entregue no final do ano, que é do Córrego Rico. Dona Rovena, esses 4 ZAPs foram realizados, trouxeram muitas informações, inclusive o último, informações adicionais. Eu me lembro muito bem que foram realizados outros tipos de análises, inclusive análise de água, por questão ali especificamente do arsênio, mas várias parcerias também foram importantes para que acontecesse. E eu gostaria que a senhora falasse, comentasse os 2 zoneamentos, um pouquinho de cada um, e também das parcerias. Nós não teríamos feito nada sozinho. Então, se a Irriganor hoje é forte, é porque a gente foi crescendo em governança. E, para isso, o SEBRAE teve um papel importantíssimo. Através da liderança do seu Marcos, do SEBRAE e de toda a sua equipe, o SEBRAE ele tem uma visão territorial. Então, o SEBRAE nos ajudou a estruturar a nossa associação, inclusive através do planejamento estratégico, que a gente não adianta só ter boas ideias, a gente tem que ter um plano de ação para colocá-las em prática. Então, o SEBRAE foi fundamental, mas aqui também destaco a parceria com a Prefeitura de Paracatu, que tem sido um parceiro assim incansável, através da sua Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, Secretaria de Governo, e também outros parceiros aí como o Kinross, como o Cicobi, como outros que sempre que nós solicitamos algum aporte de dinheiro, a própria Nexa, eles são parceiros porque entendem o trabalho importante de governança que é feito através da união de todas essas entidades. A Irriganor também tem buscado observar outras instituições da mesma atividade, que no caso é a irrigação. Uma delas, por exemplo, é a lá da Bahia, Dona Rovena? Com certeza. Em 2019, nós estivemos em uma delegação lá na Bahia, ficamos 3 dias lá para entender a governança. A associação deles fez no ano passado 30 anos. Então a gente queria, como se diz, fazer que nem Juscelino Kubitschek, 50 em 5. Porque havia a necessidade de uma organização num tempo muito mais curto. Então a IBA foi a nossa
associação, digamos assim, modelo, mas hoje nós trabalhamos em parceria com entidades de todo o Brasil. No ano passado, aliás, no ano retrasado, nós criamos, através da liderança do Dr. Linneu da Embrapa e do seu Luiz Barcelos, que é um grande plantador de melão no Nordeste e o maior exportador de frutas tropicais aí do mundo, se criou então a Rede Nacional de Irrigação, ao qual a Irriganor é sócia fundadora. Então nós hoje temos já um executivo, um escritório que trabalha nas demandas nacionais da irrigação, da proteção de uma agricultura sustentável, né? E já lá na frente buscando selos verdes para que a gente consiga falar pro nosso importador de alimentos que nós realmente somos sustentáveis e a nossa produção estabelece todos aqueles critérios que a nossa lei nacional ambiental hoje prevê. A Irriganor também tem tem cadeiras em outras entidades, inclusive participou também, acho que, de um conselho do Ministério da Agricultura alguns anos atrás, ou está. Como que está essa questão também? Ainda participamos, né? Durante a pandemia, infelizmente, as reuniões deixaram de ser presenciais, então acaba que esse modelo online ele funciona, mas as reuniões presenciais são muito importantes. Nós participamos da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, participamos também da Câmara Estadual, né, de Agricultura Sustentável e Irrigação, e hoje nós temos uma cadeira em cada comitê de bacia hidrográfica. Essa representatividade é importantíssima porque o IGAN delegou aos comitês de bacia uma responsabilidade muito maior, inclusive sobre o destino do uso de água. Então o IGAN não determina mais, ele não é mais como se diz antigamente, um ditador de como a água vai ser usada. Hoje os comitês, eles podem decidir, não, nós queremos que essa bacia tenha uma piscicultura maior em detrimento da irrigação. Então, hoje, isso os comitês podem decidir isso. Então, você imagina se nós, irrigantes, não estivermos bem representados nos comitês, né? Outros elos da sociedade, eles vão barganhar por esse uso de água. E a gente sabe que, apesar dos irrigantes usarem uma quantidade grande de água, a gente tem um papel fundamental, né, nas nossas propriedades, justamente de sermos produtores de águas também. Então, gasta-se muita água, mas a grande verdade é que a água ela nasce dentro das propriedades rurais particulares e através de um processo de conservação de água e solo de nascentes, a gente somos usuários, mas somos também produtores de água. Quais são outras participações, assim, no ponto de vista da senhora, que são importantes para a sociedade como um todo, da qual a Irriganor faz parte? Conforme eu lhe falei, né, nós estamos na Câmara Técnica Nacional, na Câmara Técnica Estadual, nos comitês de bacia e agora, recentemente, né, nos últimos 2 anos, nós fundamos o Instituto Irriganor, que é o braço social da Irriganor. Nós fizemos, há 2 anos atrás, uma enquete entre os nossos associados e eles estavam muito satisfeitos com os trabalhos da Irriganor. Só que 2 questões eles levantaram. Eles queriam que a Irriganor tivesse uma atuação política maior, mais efetiva, e também que a sociedade olhasse o produtor rural com olhos melhores, porque hoje é o produtor rural que gasta toda a água, ele que depreda, ele que queima, ele que desmata. Então nós estamos fazendo um trabalho para mostrar a nossa realidade. Na realidade, sim, nós causamos um impacto ambiental,
Mas não existe produção de alimentos sem esse impacto. Assim como também uma pessoa que constrói uma casa dentro de um lote na cidade também causa um impacto ambiental. Mas ela precisa morar. Né? Então, o impacto ambiental que nós, produtores rurais, causamos, nós temos uma contrapartida que é 20% das nossas propriedades rurais são destinadas à preservação ambiental, fora as áreas de APP e margens de rios. Então, praticamente eu acho que o único segmento da sociedade brasileira que deixa mais de 20% do seu patrimônio em prol do meio ambiente. Isso aqui na nossa região, porque em algumas regiões do Brasil chega a 80%, como o caso da Amazônia, né? Exatamente. Dona Rovena, eu vou chamar novamente o intervalo, aí na volta vamos falar um pouquinho mais do Instituto, que eu acho que é muito importante para o nosso ouvinte que ainda não tem o conhecimento, entender um pouquinho da importância desse Instituto. Gente, sai daí não, é rapidinho. Paracatu Rural, volta já! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Histórias de sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Bem, gente, hoje no seu Paracatu Rural, nós estamos aqui com um programa especial em comemoração aos 10 anos da Irriganor. Dona Rovena Bettina Petrol, presidente da Irriganor, produtora rural, irrigante, está aqui contando um pouquinho da história da Irriganor, da importância da Irriganor para os produtores rurais irrigantes, também para toda a sociedade. E um dos pontos que a Irriganor traz benefícios à sociedade, como ela colocou no bloco anterior, é a fundação do Instituto Irriganor. Dona Rovena, conta um pouquinho mais pra gente do motivo da criação, das ações, do que é realmente o Instituto Irriganor. O Instituto Irriganor é o braço da nossa associação que vai fazer pelo social. Se a Irriganor defende os interesses dos irrigantes com unhas e dentes, o Instituto ele defende o social, a diminuição da pobreza, da desigualdade, melhora de condições de escolaridade de jovens, principalmente carentes. Porque nós precisamos olhar para uma sociedade como um todo. E nós, produtores rurais, queremos ter um papel diferencial nessa diminuição da pobreza. Nós sabemos que hoje a gente gera riquezas através de empregos, mas existe um papel social que precisa ser feito. Nós não podemos achar que o Estado brasileiro, nem a nível de nacional, estadual ou municipal, consiga fazer tudo. Então, através da criação do Instituto, nós estamos nos estruturando para cumprir esse papel. Sabe-se que hoje existe muito dinheiro por aí para ações sociais, só que não existem entidades organizadas capazes de pegar esse dinheiro, usar esse recurso de forma correta, fazer uma prestação de contas adequada, né? Inclusive dentro dessa cobrança pelo uso de recursos hídricos. A partir do ano que vem, existe uma previsão de recolhimento de 350 milhões de reais só sobre o uso de água. Esse dinheiro ele vai ser revertido para ações de recuperação de bacias hidrográficas. Então, nós temos entidades capazes de usar um volume de recursos tamanho? Nós não temos.
Então, a Irriganor, ela está se estruturando, inclusive com pessoas capazes, a fim de fazer projetos, de liderar esses projetos, fazer a captação de recursos e também fazer a prestação de contas. A Irriganor também, o Instituto também foi fundado com algo bem trabalhado no Estatuto. Eu me lembro que a senhora me contou isso também. Fala um pouquinho sobre essa questão do Estatuto, que é importante destacar. Exatamente, porque se você não tem um Estatuto muito bem amarrado, né, o nosso Estatuto ele foi feito por uma pessoa muito capaz, né, que foi a mesma pessoa que trabalhou 8 anos à frente do Instituto lá da Bahia, né, e ele cortou qualquer possibilidade de digamos assim, de haver um presidente que coloca um filho na tesouraria e depois a prestação de contas não fica clara. Então toda a diretoria do Instituto Irriganor, ela é a mesma da nossa associação, né? E não existe possibilidade de haver vínculos de parentesco dentro do departamento executivo e financeiro. Então isso ficou muito bem amarrado, de forma que qualquer entidade que tenha um recurso destinado à recuperação de bacia ou para fazer um trabalho social, ele tenha a certeza de que pelo Estatuto não vai haver desvio de recursos. Entendi. A Irriganor, inclusive, pelo Instituto Irriganor, vai estar também formando parcerias com as entidades de ações sociais do município, da região, não só de Paracatu, né? Porque a Irriganor, ela é estendida pelo Noroeste, Norte de Minas, acredito que outras regiões também, né? Porque 540 produtores rurais irrigantes não cabe só no Noroeste e Norte, não. Nós, no ano passado, nós fizemos uma parceria com o Banco Sicoob, né? Num modelo muito parecido com o que é feito lá na Bahia também, através do que chama Fundo Vida Mais. Então, Vida Mais Educação, Vida Mais Saúde, Vida Mais Desenvolvimento Social. Como o fundo já foi criado e nós vamos fazer uma campanha agora no próximo mês. E como é que vai ser feita essa captação? O produtor rural que for fazer um financiamento agrícola no Sicoob, ele vai ser chamado pelo seu gerente a deixar uma pequena contribuição de 0,2% do valor do financiamento para esse Fundo Vida Mais. Então, em outubro, a nossa previsão é já ter captado um volume X de dinheiro, e aí nós vamos fazer o nosso primeiro edital para entidades já estruturadas no Noroeste. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que uma APAI lá de Riachinho esteja precisando reformar um refeitório. Ela vai poder participar do edital. A Irriganor vai ajudar a entidade a fazer esse projeto, porque muitas vezes existe boa vontade, mas não existe pessoas capazes de fazer esse projeto. E se isso for relevante, a diretoria do Instituto vai elencar quais são os projetos mais relevantes da região, e nós vamos fazer o aporte desse recurso e acompanhar a obra através da liberação de dinheiro e depois a prestação de contas para a sociedade. Muito bom. Eu vou chamar novamente o intervalo e a gente vai voltar depois desse intervalo falando um pouquinho mais de outras ações da Irriganor, inclusive em parcerias, que uma delas é a Agroparacatu, que esse ano aconteceu recentemente, a 3ª edição. Então, gente, não sai daí não, eu volto já. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então,
Pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Histórias de sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Bem, gente, hoje no seu Paracatu Rural, um programa especial contando a história da Irriganor. Estou aqui comigo ao lado a Rovena Bettina Petrol, que é a atual presidente desta instituição. Dona Rovena estava me contando aqui no intervalo a respeito de uma escola do agro. Dona Rovena, conta um pouquinho mais para o nosso ouvinte, que eu acho que é uma informação muito importante que a Irriganor vem trabalhando nessa questão da educação, do conhecimento. Um dos nossos projetos do Instituto Irriganor é a criação da escola para a formação de jovens no campo. A nossa inspiração ela veio da nossa visita lá na AIBA. Lá a escola já funciona há 10 anos. E aí vocês vão perguntar, mas como assim? Como é que vai se sustentar uma escola do agro? Quem vai bancar o produtor rural? Na realidade, nós vamos fazer a governança. Mas hoje já existe uma lei nacional que obriga as empresas a terem o menor aprendiz no seu quadro de trabalho. Muitas empresas que são longe dos centros urbanos têm a dificuldade de cumprir essa parte da legislação. Por quê? Como é que eles vão levar um jovem lá para sua fazenda, lá para uma propriedade que fica a 70, 100 quilômetros do centro urbano? E a ideia é justamente, o menor aprendiz é tirar aquele jovem que está nas vilas mais pobres, mais exposto à vulnerabilidade, para que ele se qualifique e entre no mercado de trabalho. Então, como é que é a nossa ideia? A nossa ideia é criar essa escola próximo ao centro urbano, mas não muito longe, de forma que os jovens possam ir de ônibus. E lá você vai ter uma fazenda modelo, um pivô central pequeno, onde o jovem ele vai poder, durante um ano que ele vai ficar lá, ele vai poder passar por todos os treinamentos para que ele seja uma mão de obra qualificada no campo. Que bacana. Porque hoje nós temos, o jovem ele sai do ensino médio, ele não tem profissão, né? Aí ou ele vai para a faculdade, às vezes não tem condição de ir para a faculdade e ele tem dificuldade no primeiro emprego. Agora, o jovem que for treinado, ele vai fazer o último ano do ensino médio na escola regular dele, escola pública, e o outro turno, contraturno, ele vai estar estudando na escola de preparação de jovens para o agro. E aí, através de parcerias que nós vamos fazer com as empresas, nós vamos estar dando treinamento de piloto, desses tratores, curso de drone, né? Curso de todas essas qualificações que hoje a gente tem dificuldade de mão de obra para o agro. Entendi. Dona Rovena, tomara que dê tudo certo nessa questão, e a gente está aqui também ansioso para que a hora que a senhora falasse, olha, vamos começar, e o Paracatu Rural está pronto para poder falar. E para finalizar a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse também dessa importância do Agro Paracatu, que não é só uma festa, é uma feira de troca de conhecimentos e informações entre produtor rural e o setor do agro como um todo, os fornecedores, enfim, e também a sociedade, né? E a Irriganor realiza em parceria com a Prefeitura de Paracatu e também com o Sebrae. A primeira Agro Paracatu, né, quando o prefeito e o secretário Leonardo, prefeito Igor e secretário Leonardo me chamaram, eu achei a ideia maravilhosa, mas quando o prefeito me disse, mas a prefeitura não pode fazer a feira, assim, foi um desafio muito grande para nós, porque eu sou produtora rural, não entendo nada de feira, mas entendi que a ideia de uma feira regional, ela é muito importante, principalmente porque no interior de Minas Gerais ainda tinha aquela ideia de festa, conforme você falou. E hoje nós vimos que o modelo que funciona é feira de conhecimento.
Então, a gente justamente queria ter um momento, né, alguns dias onde os produtores rurais pudessem vir para crescer, tanto pequenos como grandes produtores. Então, se a primeira Agroparacatu foi um desafio, né, a segunda foi melhor que a primeira, e a terceira eu acho assim que foi o coroamento do trabalho que essas parcerias têm feito ao longo desses anos. Lembrando que nesta Agroparacatu passaram pela feira com treinamento e com monitoramento mais de 1.400 crianças que tiveram contato com o agro, que aprenderam que o agro, as coisas maravilhosas que o agro traz, e também oportunidades para que esses jovens sonhem em trabalhar no agro lá na frente. Nós também tivemos, eu acho que o ponto alto da nossa feira, né, além de trazer a tecnologia que todos os parceiros e expositores trouxeram, foram os cursos de crescimento pessoal e profissional durante a feira. Com certeza. A gente vai falar mais sobre a feira em um outro programa, dona Rovena, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Quero agradecer demais a participação da senhora e, em seu nome, eu dou os parabéns a todos os membros, todos os associados da Irriganor, os atuais e os futuros também. Parabéns, que Deus abençoe essa instituição que é importante para todo o Brasil. Muito obrigada, Francis, pela oportunidade de estar aqui novamente. E eu queria, nesse momento, agradecer a todos os associados que contribuem voluntariamente para a nossa associação, e também, em especial, aos nossos parceiros e à diretoria da Irriganor, que são todos produtores rurais que trabalham voluntariamente pelo bem coletivo. Muito bem. Parabéns, Irriganor, parabéns, produtores. E assim a gente vai finalizando o seu Paracatu Rural de hoje, um especial História de Sucesso da Irriganor. E a gente vai estar voltando aqui na Rádio Boa Vista FM, também na internet, trazendo mais informações para você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira.